Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos à nossa aula de álgebra linear. Nesse vídeo, trazemos a segunda parte da aula sobre subespaço vetorial. Vejamos mais um exemplo. Sejam V o espaço vetorial R2 e W o subconjunto de V formado pelos pares ordenados, tais que o Y é igual a 4 menos X, ou seja, W é o conjunto dos vetores do plano que tem a segunda componente igual a 4 menos a primeira. Verifiquemos então se W, assim definido, é um subespaço vetorial de V. Sejam U e V dois vetores de W. Se é assim, então U tem a forma x1, 4 menos x1, e V tem a forma x2, 4 menos x2. Lembre que um vetor pertencente a W tem sempre a segunda componente igual a 4 menos a primeira componente. E consideremos também um escalar alfa real. Verifiquemos então a primeira propriedade, ou seja, U mais V. Observe que U é x1, 4 menos x1. E V é x2, 4 menos x2. Aplicando aqui a definição de adição, que é a usual, teremos x1 mais x2, primeira entrada com primeira entrada, 4 menos x1 somado com 4 menos x2, segunda entrada com segunda entrada. Desenvolvendo essa operação, vamos ficar com x1 mais x2, vírgula, 8 menos x1 menos x2. Podemos ainda organizar essa última parcela, essa última entrada, ficando com x1 mais x2, vírgula, 8 menos x1 mais x2. Observemos o seguinte aqui, nesse resultado. Quando olhamos para a segunda entrada da soma, ela é 8 menos a primeira entrada. Ora, mas os vetores de W são da forma 4 menos a primeira entrada. Ou seja, a soma não tem o formato dos vetores de W. Portanto, pegando dois vetores do conjunto W, a soma deles não permanece em W, ou seja, portanto, U mais V não pertence a W. Lembrem que o teorema da caracterização diz que, para um subconjunto ser um subespaço, tem que atender às duas propriedades. E aqui, como podemos observar, não pertence. Obtivemos que a primeira propriedade já falha. Portanto, W, assim definido, não é um subespaço de R2. Na demonstração do teorema da caracterização de subespaço, vimos que o vetor nulo sempre pertence ao subespaço. Observando então esse exemplo, temos que quando x é 0, o y é 4, ou seja, o vetor nulo não pertence a esse W. Ok? Então, esse exemplo sugere o seguinte, que para qualquer subconjunto W no espaço vetorial V, sempre que o vetor nulo não está no subconjunto, então este subconjunto não é um subespaço de V. Nós vamos utilizar essa característica muitas vezes para mostrar de forma rápida que um subconjunto não é um subespaço. Ou seja, se o vetor nulo não pertence àquele subconjunto, então aquele subconjunto não é um subespaço. Entretanto, isso nos cabe uma reflexão, nos cabe o seguinte questionamento. Sempre que o vetor nulo está em um subconjunto, este subconjunto é um subespaço vetorial? Será que isso sempre acontece? Temos aqui a representação geométrica do que foi apresentado no exemplo anterior. Então, observemos essa reta. Essa reta dada pela equação
y igual a 4 menos x é a representação geométrica do subconjunto W do R2. Nesse subconjunto W do R2, tomamos dois elementos do conjunto, quais sejam 3 e 1, 3 e 1 pertence a W, e tomamos 1 e 3, que também pertence a W. Perceba que o extremo aqui está sobre a reta. Aqui também. Ao somarmos 3 e 1 com 1 e 3, obtemos como resultado 4, 4. E 4, 4 não pertence a W. Ou seja, tomamos dois elementos de W e a soma de dois elementos de W não caiu em W. Então, essa representação geométrica ilustra graficamente o que a gente viu neste exemplo anterior. Vejamos então mais um exemplo. Consideremos o espaço vetorial R2, novamente, e agora o subconjunto W dos pares ordenados, tais que a segunda entrada é igual ao quadrado da primeira entrada. Repetindo, W é o conjunto de vetores do plano que tem a segunda componente igual ao quadrado da primeira. Fica para vocês, como atividade, verificar as propriedades 1 e 2 do teorema da caracterização de subespaço. Mas vou deixar aqui mais alguns elementos para vocês pensarem. Observem que quando x é 0, o y também é 0. Ou seja, 0, 0 pertence a W. Entretanto, aqui nós temos uma ilustração gráfica para o que está acontecendo nesse exemplo. W é exatamente essa parábola aqui. A representação geométrica de W é essa parábola. Tomando aqui V1 como sendo menos 1 em 1, quando x é menos 1, o y é 1. Então, menos 1 em 1 pertence a W. E tomando 2, x igual a 2, eu vou ter y igual a 4, portanto, 2 e 4 também pertence a W. Tomando V1 e V2, ambos elementos de W, a sua soma não cai em W. A sua soma dá 1, 5. Então, tomamos dois elementos de W, cuja soma não dá em W. Ferindo, então, assim, a primeira propriedade do teorema da caracterização de subespaço. Então, vejam que este exemplo ilustra exatamente a observação que fizemos agora há pouco. Temos um conjunto em que o 0, 0 está no conjunto, mas ele não é um subespaço vetorial. Então, fiquem atentos para isso. Se 0, 0 não está no subconjunto, este subconjunto não é um subespaço vetorial. Mas o fato do 0, 0 estar no conjunto não implica que esse conjunto é um subespaço vetorial, certo? Verifiquem de forma genérica, ou seja, apliquem o teorema da caracterização de subespaço para mostrar analiticamente que realmente esse conjunto não é um subespaço vetorial. Para exercitar os conhecimentos trabalhados nesse encontro e discuti-los na aula presencial, propomos a resolução das questões 5, 6, 7 e 8 da lista de exercícios 1 do espaço vetorial. Essa lista está disposta no site Joab S. Silva e na pasta Álgebra Linear 1. No site também estão dispostos os slides utilizados nesse vídeo. Encerramos aqui a aula 2. Bons estudos!